Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, quem tiver tempo, dá uma olhada no site da CNN e procure uma reportagem cujo título é China tem se fechado ao resto do mundo e não apenas suas fronteiras. É um artigo extremamente inspirador que motivou o nosso tema de hoje. Vamos falar de China. Revisando a história recente do país, a gente pode dizer que entre o século XX e o século XXI, a China tem três personagens icônicos que, coincidentemente, reuniram poderes totais autocráticos na condução do país. O primeiro, Mao Tse-tung. Além de ter ganho a guerra contra o Chiang Kai-shek, que depois fundou Formosa, atualmente conhecida como Taiwan, Mao Tse-tung implementou uma série de medidas voltadas para o isolamento chinês em relação ao mundo. Teve como destaque a Revolução Cultural, e esse foi o período de maior empobrecimento daquele país, que em séculos passados chegou a ser uma nação dominante, com outro formato, mas só dominante. Bom, morre Mao Tse-tung, entra Deng Xiaoping. E esse segundo líder chinês, icônico, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a China para o Ocidente, buscando empresas, buscando conhecimento, buscando ciência, buscando cultura. E a partir das políticas de abertura de Deng Xiaoping é que a China começou a superar o seu atraso econômico, o seu atraso tecnológico e arrancou para grandes taxas de crescimento que tornaram a China o que é hoje. E é o terceiro líder que semana passada assumiu poderes praticamente totais no país, é o atual Xi Jinping. E aí vamos ver alguns dos movimentos que Xi Jinping está fazendo à frente do governo chinês. Em primeiro lugar, sob a liderança dele, a China está há já vários anos numa forte corrida armamentista. Tem uma força naval, em termos de quantidade de embarcações, maior do que a dos Estados Unidos, não em tonelagem, domina, ou passou a dominar nesse curto espaço de tempo, tecnologias balísticas, tecnologias ultrassônicas, enfim, uma série de conhecimentos que geraram material bélico de primeira qualidade, além do ineditismo das ilhas que eles fizeram ali no Mar do Sul da China, que gabaritaram eles, segundo a visão dos chineses, a reivindicar todo o Mar do Sul da China para eles. Bom, isso é um detalhe. Mas o segundo detalhe é que houve uma mudança fundamental na dinâmica chinesa em relação ao resto do mundo a partir da pandemia. Lógico que os países buscaram se proteger e muitos deles criaram realmente barreiras de isolamento físico para não se contaminar com a Covid dos outros países. A China não foi exceção. Só que chega um momento que foi nesse ano, 2021, as nações começam a se abrir novamente, com protocolos cada vez menos rígidos, e a China vem mantendo o seu país fechado de uma maneira até mais radical. Tudo bem que tem alguns surtos novos lá, mas estruturalmente os chineses estão limitando cada vez mais o intercâmbio de pessoas entre o país e o exterior e a China. Ao mesmo tempo, o regime de lá está incentivando a valorização da cultura nacional. Pô, isso em princípio é uma coisa boa. Mas ao mesmo tempo que valoriza as expressões do próprio país, também propõe a hostilização de tudo que é cultura ocidental. E nesse contexto, o turismo internacional está sendo inibido tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Quem consegue os raros vistos que têm sido concedidos na China, mas para negócios,
As pessoas que entram no país têm que ficar numa quarentena de 14 a 28 dias, obrigatoriamente, e os próprios dirigentes do Partido Comunista Chinês, eles estão evitando de sair do país. E não é só por causa da pandemia. Tem outros motivos aí. E aí nessa matéria que eu mencionei da CNN, tem uma análise de um estudioso sobre China chamado Carl Minzer. Ele diz o seguinte, palavras dele, não são minhas. Xi Jinping está usando a cultura chinesa como um escudo ideológico contra os valores estrangeiros, particularmente os ocidentais. Não sei se a gente pode apelidar o Xi Jinping de Xi, mas o líder chinês, então, ele está desde 2012 no poder. E desde aquela época, início da década passada, as restrições por parte do Partido Comunista Chinês são crescentes, especialmente em relação a manifestações religiosas e contra a literatura ocidental, que são encarados, segundo o governo do país, como influência estratégica indevida. Junto com isso, a China, sim, vem reprimindo manifestações de democracia, dizendo que é um mal. Eles ressaltam o valor do Partido Único, mas reprimem também aqueles comportamentos que, vamos chamar assim, sexuais alternativos, reprimem o feminismo e reprimem lá dentro a questão da defesa ambiental. E essa questão da defesa ambiental, até nós tratamos alguns dias atrás, eles não assinaram os protocolos da COP26 no que diz respeito à extinção gradual do uso do carvão mineral como fonte de energia. Os jornalistas de outros países lá estão sendo cada vez mais hostilizados. Me parece que a equipe da BBC, lá da Inglaterra, recebeu fortes ameaças à segurança pessoal. Enfim, gente, a pandemia, tudo bem, ela pode inspirar lideranças a buscar o isolamento, a buscar um maior grau de proteção, como aconteceu aqui no Brasil, em vários lugares, vamos reconhecer de uma maneira um tanto quanto exagerada. Na China, pelo que mostra os indicadores, alguns dados, a pandemia está se servindo de argumento para levar aquele país para um novo tipo de isolamento. E aí acabam os argumentos elencados pela CNN e começam os argumentos do fora de curva em cima dos fatos que essa empresa jornalística nos presenteou. Aí eu vou dizer o seguinte, a China é um mistério estratégico, mas se nós pegarmos essa linha de raciocínio, fica mais ou menos claro que eles estão buscando um novo isolamento a partir de uma nova revolução cultural. E aí, isso aí explica em parte, em termos estratégicos, esse esforço chinês em definir um amplo quintal estratégico, como eu falei, em relação ao Mar do Sul da China, conquista territorial de Taiwan e outras ações. Parece que eles estão querendo definir um cinturão de segurança que funcionaria mais ou menos como um anteparo territorial para proteger o seu próprio território de influências externas. É mais ou menos o que a União Soviética fazia na época da Guerra Fria com os países que dividiam o ocidente da Europa com o oriente. Para se ter uma ideia, até os estudantes chineses que estão fazendo cursos no exterior, se aperfeiçoando, eles estão sendo desincentivados a dar continuidade a essa trajetória. E aí vamos pensar, pessoal, a China atualmente está com 1,3 bilhão de habitantes. Eles conseguiram conter a explosão demográfica e essa população tem permanecido mais ou menos estável nos últimos anos. E olha só, 1,3 bilhão de habitantes representa em torno de 17% da população mundial. Mais exatamente, 16,666 até infinito. É uma periódica. Junto com isso, também é correto dizer que hoje
A China é extremamente competitiva e até líder tecnológica em várias frentes, graças, vamos dar um mérito a quem merece, à abertura protagonizada pelo Deng Xiaoping. Mas olha só, vamos fazer contas agora. Como eu falei, a China hoje representa 17% da população mundial. Então, se essa ideia de isolamento prosperar e realmente acontecer nos próximos anos, nós estaríamos falando de uma população que sim está atualizada em termos tecnológicos, atualizada em termos de conhecimento, mas responde por 17% dos cérebros do mundo, frente a 83% do resto do mundo. Isso me diz o seguinte: a questão de inovação, a questão de ganhos tecnológicos e conhecimento, ela tende, caso a China se isole mesmo, a ir mais rápido no resto do mundo do que num país que está sem comunicação com o resto do planeta. Vamos lembrar um pouco de história do Brasil para fazer uma comparação, resguardadas as proporções, é claro. No período dos governos militares no Brasil, a doutrina predominante tinha características fortemente nacionalistas. Ou seja, o Brasil tinha que se desenvolver a partir dos seus meios internos. E isso incluía a tecnologia. Até que surgiu uma lei de informática que protegia a indústria nacional frente à estrangeira e outras proteções que acabaram fazendo com que o atraso nacional se perpetuasse até hoje. Muitas coisas se recuperou, mas a capacidade de inovação no Brasil ela ainda é muito pequena, por conta de erros estratégicos como esse, de orgulho nacional. Tudo bem, tem que ter orgulho nacional, mas não ao ponto de assumir que o brasileiro é superior a todos os outros. A China está fazendo isso. A partir da liderança do Xi Jinping, a população chinesa está se convencendo da superioridade dela em relação ao resto do mundo. Então pode se fechar. Vai se fechar, vai se atrasar. Então essa possibilidade de isolamento chinês, no meu entender, humilde entender, vai ser prejudicial aos chineses. Se essa linha estiver correta, pode ter outras linhas. Vamos soltar um pouco a imaginação. Uma outra possibilidade seria o Xi Jinping tomando essa iniciativa para consolidar internamente a cultura chinesa, fortalecer essas raízes, para depois buscar exportar de maneira democrática ou não essa cultura para o resto do mundo. Aí, gente, as consequências disso é uma outra conversa que aqui eu não vou querer entrar. Mas a mente é livre para voar. E a mente voando, muitas vezes, acerta em cheio no que o futuro nos espera. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre a China. Se gostaram, por favor, inscrevam no canal, que é muito importante para o Fora de Curva, e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado, até breve, tchau!